Olá, vamos falar agora sobre RAID. O RAID, originalmente conjunto redundante de discos baratos, esse I, depois de inexpensive, passou para independente, né? Então, hoje em dia o nome é conjunto redundante de discos independentes. É uma tecnologia de virtualização, de armazenamento de dados, que combina vários discos em uma unidade lógica para fins de redundância de dados ou de melhoria de desempenho. Os dados podem ser distribuídos entre as unidades de várias maneiras, chamados de níveis de RAID, dependendo do nível específico de redundância e desempenho exigido. Assim, temos o RAID 0, RAID 1, RAID 01, assim por diante. Cada esquema proporciona um equilíbrio diferente entre os objetivos fundamentais: confiabilidade, disponibilidade, desempenho e capacidade. Níveis de RAID maiores que 0 fornecem proteção contra erros de leitura irrecuperáveis, bem como falha em todo disco. O RAID 0 é feito por stripping, sem espelhamento ou paridade. A capacidade de um volume RAID 0 é a soma das capacidades dos discos do conjunto. Não há redundância adicional para lidar com falhas de disco. Assim, a falha de um disco faz com que a perda de todo o volume RAID 0 com possibilidades reduzidas de recuperação. O stripping distribui o conteúdo dos arquivos mais ou menos igualmente entre todos os discos do conjunto, o que faz com que operações de leitura ou escrita simultânea possam acontecer nos vários discos, melhorando assim o desempenho. As operações simultâneas fazem a taxa de transferência da maioria das operações de leitura e escrita equivalente à taxa de transferência de um disco multiplicado pelo número de discos. O aumento do throughput é a grande vantagem do RAID 0 contra, por exemplo, o uso de um volume estendido. Nessa figura podemos ver uma representação do que seria o RAID 0. Os blocos de um arquivo são distribuídos igualmente entre, por exemplo, os dois discos que compõem o RAID. Assim, o arquivo está distribuído com seus blocos A, B, C, D e F alternadamente entre cada um dos discos. Não há espelhamento, não há paridade. A vantagem desse tipo de organização é aumentar o desempenho na hora de fazer a leitura das informações. Já o RAID 1 é composto por espelhamento, sem paridade ou stripping. Os dados são gravados de forma idêntica em duas ou mais unidades, produzindo assim um conjunto de espelhos. Qualquer pedido de leitura pode ser atendido por qualquer unidade do conjunto. Se um pedido for transmitido para todas as unidades, pode ser atendido pela unidade que acessa os dados em primeiro lugar, que é a função da posição na cabeça, da latência rotacional, do tempo de busca, etc., melhorando assim bastante o desempenho. O desempenho sustentado de leitura, se o controlador ou o software utilizado para isso, se aproxima da soma do throughput de cada unidade no conjunto, assim como para o RAID 0. Porém, o desempenho real de leitura da maioria das implementações de RAID é mais lento que o drive mais rápido. O desempenho de escrita é sempre mais lento porque cada unidade deve ser atualizada, a unidade mais lenta limita o desempenho de gravação. O conjunto todo continua a funcionar, enquanto pelo menos uma unidade esteja sem problemas. Assim nós temos nessa figura, comparativamente, que a informação ela é distribuída entre os dois discos, duplicada nos dois discos, né? Então o setor A o setor bloco A replicado no disco 1 e no disco 2, o bloco B no disco 1 e disco 2, o bloco C no disco 1 e disco 2 e assim sucessivamente. Outras organizações interessantes para o RAID, é o RAID 1.0, ele é também chamado de Stripe of Mirrors e requer um mínimo de 4 discos. Os discos são agrupados em pares para espelhamento. Por exemplo, se você tiver um total de 6 discos em RAID 1.0, haverá 3 grupos e dentro de cada grupo os dados são espelhados. Entre os grupos, os dados são stripped, por isso é chamado de Stripe of Mirrors. Isto é, os discos dentro de um grupo são espelhados, entre os grupos são stripped. São utilizados quando se deseja melhorar o desempenho sem sacrificar a confiabilidade.
visualização dessa organização de RAID seria essa, com 6 discos. Ou seja, a informação é duplicada dentro de cada grupo, como se fosse um RAID 1, e ela é espalhada, distribuída entre os diversos grupos, como no RAID 0. Assim você consegue, a um custo do uso maior de discos, tanto ter confiabilidade quanto ter desempenho melhorados no seu sistema de arquivos. O RAID 01, também chamado de Mirror of Stripes, requer um mínimo de 3 discos, mas na maioria dos casos é implementado com 4. Se você criar 2 grupos com 3 discos cada, dentro de cada grupo os dados são stripped e entre os grupos os dados são espelhados. Por isso é chamada Mirror of Stripes. Então nós temos aqui uma representação do RAID 01. Dentro de cada grupo a informação ela é espalhada entre os diversos discos do grupo e entre os grupos ela é espelhada. O desempenho do RAID 1.0 como do RAID 01 é semelhante, assim como a capacidade de armazenamento também é a mesma. A principal diferença entre o nível de tolerância a falhas, que é menor no RAID 01, ligeiramente menor, é uma mera questão matemática. Se 2 unidades de disco falharem, uma em cada grupo, o conjunto inteiro irá falhar. No caso do RAID 1.0, mesmo que 3 discos falhem, um em cada grupo, o conjunto todo ainda estará funcional. Então, se houver uma escolha entre RAID 1.0 e 01, a escolha sempre recai sobre o RAID 1.0, porque matematicamente ele tem uma tolerância a falhas melhor do que o RAID 01. Outro RAID famoso utilizado durante muito tempo é o RAID 5, que consegue do stripping em nível de bloco com paridade distribuída. As informações de paridade são distribuídas entre as unidades. Ele exige que todas as unidades, a menos de uma, estejam operando sem problemas. Em caso de falha de uma única unidade, as leituras subsequentes podem ser calculadas a partir da paridade distribuída, de tal forma que nenhum dado seja perdido. O RAID 5 requer pelo menos 3 discos. E o RAID 5 é seriamente afetado pelo tempo de reconstrução do conjunto e da probabilidade de falha durante a reconstrução. Assim, um RAID 5, mas é uma ilustração gráfica, poderia ser os blocos espalhados entre os diversos discos e a paridade também espalhada entre os diversos discos. Esse esquema seria um esquema que propiciaria tanto confiabilidade quanto aumento de desempenho na leitura. Porém, ele tem alguns problemas, como veremos depois. O RAID 6 é composto por stripping em nível de bloco, com paridade distribuída dupla e precisa pelo menos de 4 discos para funcionar. A paridade dupla oferece tolerância a falhas até 2 unidades. Isso faz com que grupos de RAID maiores sejam mais práticos, especialmente para sistemas de alta disponibilidade, já que discos de grande capacidade levam mais tempo para serem restaurados. Tal como acontece com o RAID 5, a única falha de uma unidade resulta em desempenho reduzido de toda a matriz até que a unidade defeituosa seja substituída. Com uma rede RAID 6, com o uso de unidades de múltiplas fontes fabricantes, é possível mitigar uma parte dos problemas associados com o RAID 5. Quais seriam esses problemas do RAID 5? O RAID 5 ele tem um problema que quando você quebra um disco, o desempenho dele fica muito comprometido. Ele perde muito tempo reconstruindo aquele volume que foi danificado. E durante esse tempo, se você tiver um disco de grande capacidade, o RAID fica praticamente inutilizável. Então ele protege essa informação, mas não garante a disponibilidade do seu sistema, porque o desempenho cai enormemente no caso de falha de uma das unidades. E o RAID 6 ele mitiga um pouco esse problema, porque você, enquanto está reconstruindo uma das unidades, você está recolhendo a informação das outras unidades, porque há uma paridade adicional, uma paridade extra. Isso permite com que ele seja utilizado, mesmo durante a reconstrução, sem uma grande perda de desempenho. Quanto maior for a capacidade das unidades de disco, maior o tamanho do array, mais importante se torna usar o RAID 6 em vez do RAID 5. A exemplificação do RAID 6 são 4 discos, a paridade dupla, P1 e P2, são paridades dos blocos A e B. P3 e P4, paridade dos blocos C e D, e assim por diante. Notem que
nessa ilustração, A, B, C são blocos de dados cujo tamanho depende da implementação com que o RAID foi feito, com que o RAID foi construído, mas são alguns milhares de bytes normalmente. Essa tabela ela procura trazer um resumo em relativo ao desempenho, a capacidade, o número mínimo de discos, ao desempenho, a capacidade, a tolerância a falhas de cada uma dessas estruturas de organização de RAID apresentada. Então, por exemplo, o RAID 0, ele tem um mínimo de 2 discos, a capacidade é NC. Se ele tem 2 discos, a capacidade será 2 vezes a capacidade de cada disco, considerando que os discos sejam idênticos. A velocidade de leitura é NX, ou seja, se houver 2 discos, a velocidade de leitura será 2 vezes a velocidade de leitura de um único disco, assim como a velocidade de escrita. No RAID 1 também é feito com um mínimo de 2 discos, a capacidade já não aumenta, porque há apenas o espelhamento, independente dos discos utilizados, e a tolerância à falha é N-1. Se houver 2 discos, pode ser que até um deles falhe e o sistema vai continuar funcionando. Se houver 3, 2 poderão falhar e assim por diante. A velocidade de leitura é 2, 3, 4 vezes maior, dependendo do número de discos, e a velocidade de escrita não se altera, porque a informação precisa ser replicada em todos os discos ao mesmo tempo. O RAID 1.0 precisa de pelo menos 4 discos, a capacidade dele é N vezes C sobre 2, por causa do espelhamento, a cada um disco é espelhado, permite que até um disco em cada grupo falhe, sendo que tem um desempenho de leitura também de NX e de escrita NX sobre 2, porque a informação precisa ser escrita simultaneamente em pelo menos 2 discos. No RAID 5, o número de discos é 3, a capacidade é N-1C, ou seja, perde-se perto de um disco com o armazenamento da paridade, podendo permitir a falha até de um disco. A velocidade de leitura é N-1 sobre X e a de escrita N sobre X sobre 4. Por quê? Na observação vocês podem ver a leitura dos dados, a leitura da paridade, a escrita dos dados, a escrita da paridade resulta em 4 operações. Então a escrita no RAID 5 é 4 vezes mais lenta que no disco convencional. Já no RAID 6 precisa de menos 4 discos, a capacidade dele é N-2 sobre C, porque se perde perto de 2 discos com armazenamento da paridade. A tolerância a falhas é até 2 discos. A velocidade de leitura é N-2 sobre X. E já a velocidade de escrita ela é bem reduzida, porque envolve várias operações. Cada escrita necessita da leitura dos dados, da leitura da primeira paridade, da segunda paridade, escrita dos dados, escrita da primeira e da segunda paridade, um total de 6 operações para cada operação de escrita. Então, o RAID 5 e o RAID 6 não devem ser utilizados, por exemplo, para bancos de dados que têm atualizações de informação muito frequentes. A seguir, vamos ver um pequeno exemplo de como podemos fazer para criar um RAID com o uso de software, com o comando md-adm. Vamos iniciar com a criação de um RAID chamado linear, que é um RAID que simplesmente faz a agregação de 2 discos ou 2 partições em um RAID novo, sem que com isso haja nenhuma diferença adicional em termos de desempenho ou de confiabilidade. Então o comando é md-adm, --verbose, --create, o nome do dispositivo do RAID que vai ser criado, -level linear, quer dizer que vai ser feita uma agregação apenas de 2 dispositivos, que é dado pelo parâmetro -RAID, -device igual a 2, em seguida o nome das partições ou dos discos envolvidos na criação do novo RAID. Pronto, o comando já está realizado, o RAID já está disponível para uso. Se você dá um cat/proc/mdstat, eu posso verificar que está lá disponível um disco de 10 GB, que é a concatenação linear do SDC1 com SDB1.
Agora nós vamos realizar desmontar esses dispositivos com o comando mdadm -stop /dev md0 é o suficiente, e o RAID já está desmontado. O passo seguinte é a criação de um RAID do tipo de nível 0, com a opção Stripe. O comando é muito simples. Há uma pergunta apenas porque acabamos de utilizar os arrays para criar as partições para criar outro array. Então, temos que confirmar que queremos fazer um novo array. E no proc/mdstat temos lá um disco novo de 10 GB, que pode ser utilizado com a vantagem agora que ele tem um desempenho agregado igual à soma dos dois discos. O comando mdadm para parar, desmontar novamente o RAID, e podemos criar também agora um RAID do tipo do nível 1, usando o parâmetro mirror. Tá? Mais uma vez a pergunta, né? Porque os dispositivos foram utilizados anteriormente. E agora no /mdstat veremos que há o disco criado é de 5 GB e que um dos discos está sendo replicado. Então essa barrinha de continuação ela prossegue enquanto está sendo feita a cópia de um disco para outro, ou seja, o espelhamento de um disco para outro. Após o término dessa cópia, também o novo RAID criado, o novo dispositivo criado está pronto para uso. Tá. Para tornar isso permanente, podemos fazer com o comando mdadm -dt e -scan, que gera essa informação que deve ser redirecionada para o arquivo /etc /mdadm /mdadm.conf. E agora, a cada boot, já teremos automaticamente o RAID de nível 1 montado e executado pelo sistema operacional. Bom, é o que tínhamos para a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até mais.